Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Samuel e hoje vou trazer para vocês a história da França, curiosidades e muito mais. Roda a vinheta! Bem pessoal, a França, oficialmente República Francesa, tem sua capital por Paris e sua língua oficial o francês. Tem uma área total de 543.965 km². É um país unitário localizado na Europa Ocidental e faz a sua fronteira com a Bélgica e Luxemburgo a nordeste, a Alemanha e Suíça a leste, a Itália ao sudeste, Espanha e Andorra a sudoeste, ao oeste o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo ao sul e ao norte o Golfo da Biscayne. Agora para a história da França. Os traços mais antigos de hominídeos no que é agora a França datam de aproximadamente 1,8 milhão de anos atrás. Eles foram confrontados por um clima severo e variável, marcado por várias eras glaciais. Os primeiros hominídeos levam a uma vida de nômades, de caçadores e coletores. A França tem um grande número de cavernas decoradas da era paleolítica, incluindo uma das mais famosas e melhores preservadas, Lascaux, aproximadamente 18.000 anos antes de Cristo. No final do último período glacial, 10.000 antes de Cristo, o clima tornou-se mais suave. Por volta de 7.000 a.C., essa parte da Europa Ocidental entrou na Era Neolítica e seus habitantes se tornaram sedentários. Após um forte desenvolvimento demográfico e agrícola entre o quarto e o terceiro milênio, a metalurgia apareceu no final do terceiro milênio. A metalurgia, inicialmente com trabalhos em ouro, cobre e bronze, e mais tarde ferro. A França possui inúmeros sítios megalíticos do período neolítico, incluindo o local nas rochas de Karnak, aproximadamente 3.330 a.C. Em 600 a.C., os gregos jônicos, originários da Focéia, fundaram a colônia da Massália, a atual Marsella, nas margens do Mar Mediterrâneo, o que a torna a cidade mais antiga da França. Ao mesmo tempo, algumas tribos celtas gaulesas penetraram em partes do território atual da França e esta ocupação se espalhou para o resto da França entre os 4 e 3 a.C. Por volta de 125 a.C., o sul da Gália foi conquistado pela República Romana, que chamou esta região Província Nostra, nossa província, que ao longo do tempo evoluiu para o nome Province em francês. Júlio César conquistou o restante da Gália e superou uma revolta realizada pelo chefe gaulês Vercingetorix. Em 52 a.C., a Gália foi dividida por Augusto em várias províncias romanas. Muitas cidades foram fundadas durante o período galo-romano, incluindo Lugdunum, atual Lyon, que é considerada a capital dos gauleses. Estas cidades foram construídas em um estilo romano tradicional, com um fórum, um teatro, um circo, um anfiteatro e banhos termais. Em 312, os imperados Constantino converteu-se ao cristianismo. Posteriormente, os cristãos que haviam sido perseguidos até então aumentaram rapidamente em todo o Império Romano. Mas desde o início do século V, as invasões bárbaras retomaram e as tribos germânicas como os vândalos, suevos e alanos cruzaram o rio Reno e se estabeleceram na Gália, na Espanha e em outras partes do Império Romano em colapso. No final do período da Antiguidade,
a Gália estava dividida em vários reinos germânicos e em um território galano-romano, restante conhecido como o Reino de Soissons. Simultaneamente, os celtas britânicos, ao fugirem da invasão anglo-saxã da Grã-Bretanha, a cultura celta foi revivida em vários reinos pequenos, independentes surgiram nessa região. Os francos pagãos, de quem derivou o nome de Francia, estabeleceram-se originalmente na parte norte da Gália, mas sob a liderança de Clovis conquistaram a maioria de outros reinos do norte e no centro da região. Em 498, Clovis se tornou o primeiro conquistador germânico após a queda do Império Romano e converteu-se ao cristianismo católico, em vez do arianismo. Assim, a França recebeu o título de filha mais velha da Igreja, em francês, La Fille aînée de l'Église, pelo papado. Os francos abraçaram a cultura galo-romana cristã e a Gália antiga finalmente renomeada para França, terra dos francos. Os francos germânicos adotaram as línguas românicas, exceto no norte da Gália, onde os assentamentos adotaram as línguas românicas, exceto no norte da Gália, onde os assentamentos romanos eram menos densos e onde surgiram línguas germânicas. Clovis fez de Paris a sua capital e estabeleceu a dinastia merovingia, mas seu reino não sobrevivia à sua morte. Os francos tratavam a terra puramente como uma possessão privada e a dividiam entre os seus herdeiros. Então 4 reinos surgiram depois de Clovis: Paris, Orleans, Soissons e Reims. Os últimos reis merovingios perderam poder para seus mordomos do palácio. Um deles, Carlos Martel, derrotou a invasão islâmica na Batalha de Tours, 732. Depois da Revolução Francesa, fuga de Varennes em junho de 1791, Convenção Nacional 1792, República Francesa em 1793, Joana d'Arc. E se você quiser um vídeo sobre esses títulos, deixa o seu like, por causa que tem muito mais conteúdo sobre a França. Então, se bater a 20 likes, você deixando seu like, se bater a 20 likes, vai ter uma parte 2 da França. Napoleão Bonaparte tomou o controle da República em 1799. Ao tornar-se primeiro cônsul do Império Francês, 1805 a 1814 e 1815, como uma continuação das guerras encadeadas pelas monarquias europeias, declararam guerra ao Império de Napoleão. Os exércitos franceses, no entanto, conquistaram a maior parte da Europa continental, com vitórias rápidas, como as batalhas de Jena, Auerstadt ou Austerlitz. Vai aparecer uma legenda aí. Após o seu breve retorno do exílio, Napoleão foi finalmente derrotado em 1815, na Batalha de Waterloo. A monarquia foi restabelecida em 1815 e 1830, com novas limitações constitucionais. A desacreditada dinastia Bourbon foi derrubada pela Revolução de Julho de 1830, que estabeleceu a Monarquia de Julho, que durou até 1848, quando a Segunda República Francesa foi proclamada, na sequência das revoluções europeias de 1848. A abolição da escravidão e o sufrágio universal masculino, ambos promulgados durante a Revolução Francesa, foram reeditados em 1848. 14 de julho de 1789 foi a sua independência da França. Então é isso, pessoal. Aqui é onde se para a história da França. Então, se você quiser mais conteúdo
da França, se bater a 20 likes, vai ter mais conteúdo da França. Então deixa o seu like, compartilha. Para você que é novato no canal, se inscreve, ativa as notificações, as opções todas. E fala nos comentários qual a sua cidade, nos comentários também, #França. Até a próxima, tchau!